Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estaremos falando um pouquinho nesta noite sobre a nossa nova identidade em Cristo. O que somos por estarmos em Cristo. Quem sou eu por estar em Cristo? Considero da máxima importância o conhecimento daquilo que somos. Na verdade, não apenas o conhecimento daquilo que somos, mas também o conhecimento daquilo que temos. Nos deteremos nesta noite, nesta oportunidade, apenas naquilo que somos, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. E aliás, eu gostaria de iniciar com uma pergunta, num certo sentido primária, para possivelmente a maioria de nós que estamos aqui nesta noite. A pergunta é: você está em Cristo? Não estou perguntando se você está na igreja. Quero dizer, na igreja visível, porque você está aqui, diante de mim. A pergunta é: você está em Cristo? Esta é uma pergunta da maior seriedade. Porque da resposta desta pergunta depende o nosso próprio destino na eternidade. De repente você está perguntando a si mesmo: pastor, como sabê-lo, ou como saber se estou ou não em Cristo? Esta não é uma pergunta difícil de se responder. Como saber se estamos em Cristo? Como saber se estou ou não em Cristo? Como saber se estou nele ou se sou apenas um admirador dele, por exemplo? Um admirador dos seus ensinos? Um amigo do Evangelho, de repente? Ou um mero frequentador de igreja? Gosto da igreja, gosto dos louvores, aprecio a palavra, mas não sei se estou em Cristo. Na verdade, não tem como errar. Escute bem. Primeiro, você pode lembrar-se de um dia bem definido em sua vida, quando reconheceu ser um pecador, por revelação. Os teus olhos foram abertos. O Espírito Santo
convenceu você do seu pecado. Você recebeu pelo Espírito uma revelação, uma visão do seu estado de perdido pecador. Mas você não apenas recebeu uma revelação do seu estado de perdido pecador, ouça bem, você também chorou os seus pecados, ou chorou por ter enxergado, reconhecido o seu estado de perdido, de miserável e perdido pecador. De repente você não derramou lágrimas, mas por dentro você chorou, porque neste dia você reconheceu a sua condição, a sua miserabilidade diante de Deus, o seu estado de perdição, aliás, a sua condição de morto espiritualmente. Porém, você não parou aí, em seguida você arrependeu-se dos seus pecados. Você não apenas sentiu remorso, você arrependeu-se dos seus pecados. Qual a diferença, pastor, entre remorso e arrependimento? A diferença é que se um dia você sentir-se pecador, porém você não arrepender-se, apenas sentir remorso, escute bem, você não abandonará os seus pecados. Na primeira oportunidade em que você tiver, você continuará pecando. O verdadeiro arrependimento, ouça bem, implica em mudança de mente, que nos conduzirá necessariamente a uma mudança de atitude em relação ao pecado. Você reconheceu ser um pecador, arrependeu-se dos seus pecados, creu no sacrifício vicário realizado por Cristo na cruz do Calvário, como tendo sido realizado em seu lugar. Preste atenção, para que você possa responder à pergunta se está ou não está em Cristo. Neste dia, você recebeu uma visão de Cristo na cruz do Calvário, morrendo em seu lugar, vertendo ali o seu sangue inocente e imaculado por causa dos seus pecados. Mas você deu também um quarto passo. Vamos relembrar. Primeiro, você reconheceu ser um pecador. Segundo, você arrependeu-se dos seus pecados. Terceiro, você creu que Jesus Cristo morreu lá naquela cruz em seu lugar. Você creu, entendeu, creu que ali Ele pagou o preço da sua salvação. Entendeu que Ele verteu o seu sangue inocente e imaculado em seu lugar. Entendeu que Ele morreu ali naquela cruz, a sua morte. E deu então o quarto passo. Você decidiu abrir o seu coração e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Você disse: sim, Senhor, eu creio, estou abrindo agora o meu coração, estou recebendo como Senhor de minha vida e como meu Salvador pessoal. E a sua vida, escute bem, a sua vida mudou. Você nunca mais foi o mesmo. E continua em processo, está em processo de contínua mudança e transformação. A sua vida mudou naquele dia. Eu nunca me esqueço deste dia. Há 43 anos atrás, quando os meus olhos foram abertos, e eu disse: sim, Senhor,
Lembro-me que ao sair da casa onde minha irmã, hoje minha irmã 2 vezes, irmã de sangue e irmã em Cristo, expôs-me o plano da salvação, falou-me a respeito destas coisas, ao sair daquela casa, dirigindo-me ao ponto de ônibus, na cidade de Curitiba. Eu disse para mim mesmo, a partir de hoje a minha vida mudou. Eu não serei mais o mesmo. E ao chegar em minha cidade, eu comecei a anunciar, a minha vida mudou. E eu comecei a dizer, agora eu sou crente. E disse para a minha namoradinha daquele tempo, por quem era apaixonado, éramos apaixonados um pelo outro. Estávamos próximos ao carnaval. Mas ao encontrar-me com ela, eu disse, olha, o nosso namoro acabou. Porque agora eu sou crente. Você vai querer pular carnaval e eu não pulo mais carnaval. Eu vou para a igreja, você vai para o carnaval, eu vou para a igreja. Então o namoro acabou. De fato a minha vida mudou. Porque tive um encontro real, autêntico e verdadeiro com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é, olhe bem aqui para mim, você está em Cristo? Lembra-se de um dia assim, quando você inclusive tomou definitivamente a decisão de abandonar o pecado e o mundo. Lembro-me que os meus amigos de outrora me procuraram, queriam que eu voltasse para as noitadas, para as baladas, queriam que eu voltasse a beber com eles, a fumar maconha com eles, a usar drogas com eles. Mas eu fugi deles, não tornei-me inimigo deles, mas fugi deles. Você está em Cristo. O que somos por estar nele, escute bem, se você está em Cristo, o texto diz, se alguém está em Cristo, não se alguém pensa ou se alguém imagina estar em Cristo. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma outra versão diz, nova criação é. Em Adão, todos nós morremos. O salário do pecado, está escrito, é a morte, é a morte. Morremos em Adão. Mas no momento em que nós fomos a Cristo, abrimos o nosso coração e recebemos a Cristo, nós fomos gerados de novo, nascemos de novo, passamos por uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. Fomos gerados no Espírito e do Espírito. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo somos novas criaturas. Um novo homem, uma nova mulher, se você está em Cristo. E deixe-me lhe dizer, escute bem, é da máxima importância compreender isto. Não importa, escute bem, não importa como tenha sido a sua vida no passado. Não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto você tenha pecado. Quão negros tenham sido os teus pecados, não importa. Não importa o que você fez no passado. Já disse deste lugar também algumas vezes, eu fiz algumas coisas das quais me envergonho ao lembrar delas. Nem a minha esposa
nem a minha amada esposa sabe de algumas coisas que eu pratiquei no passado, porque nunca tive coragem de dizer a ninguém, absolutamente ninguém, senão a Deus. Mas naquele exato momento em que fui a Cristo, em que recebi a Cristo, em que criei e recebi a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, o seu sangue purificou-me de todo o pecado, e eu fui lavado, fui remido, fui branqueado com o sangue ou pelo sangue do Cordeiro, fui feito uma nova criatura. E escute bem, você não precisa agora envergonhar-se do seu passado, você não precisa preocupar-se com o seu passado, não importa, ouça bem, não importa o que você tenha feito, não importa, porque Deus, preste bastante atenção, Deus sepultou o meu passado, e o seu passado, se você está em Cristo. Ele apagou os nossos pecados, sepultou o nosso passado. E alguém disse que o nosso passado não pode influenciar em nosso presente e muito menos determinar o nosso futuro se estamos em Cristo. Vou repetir. O seu passado, meu irmão, por mais trágico que tenha sido, por mais terrível que tenha sido, por mais negros que tenham sido os seus pecados, por piores que tenham sido os seus pecados, os seus atos, as suas ações praticadas durante a sua vida antes de vir a Cristo, eles foram todos apagados, e o seu passado não pode influenciar o seu presente, e muito menos determinar o seu futuro. Deus esqueceu do seu passado, Ele esqueceu-se do meu passado, do nosso passado. Ele nos vê agora em Cristo, novas criaturas em Cristo Jesus, é o que nós somos. Isto é glorioso. Não se lastime, não se lamurie pelo seu passado, se você está em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, nova vida, novo começo, e um futuro glorioso nos aguarda, uma eternidade de glória nos aguarda, se estamos de fato nele, se estamos de fato em Cristo. O que somos? Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Segundo, o que somos, se estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos não apenas então somente novas criaturas, nós somos também filhos. Está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o seu nome aí representa a sua pessoa e a sua obra, aquilo que ele fez em nosso lugar. Quem somos? Somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, você não precisa abrir, apenas ouça. Versículo de número 16, diz assim: e o mesmo Espírito, isto é, o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que agora habita em nós, e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, escute bem, testifica com o nosso espírito, dá testemunho em nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Quem somos nós por estarmos em Cristo? Somos filhos de Deus. Você pode ter tido um péssimo pai,
Ai! E às vezes encontramos pessoas se lastimando porque tiveram um péssimo pai. Meu pai não me deu carinho. Meu pai nunca me beijou. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me tomou em seus braços. Não tive um pai. Mas agora, se você está em Cristo, você tem um pai. E paternidade, escute bem, paternidade responsável, e Deus é plenamente responsável, implica em algumas coisas. Primeiro, implica em amor. Você pode ter tido um pai que não amou você, mas agora você tem um pai. O teu pai físico pode não ter amado você, mas o Pai dos Espíritos, aquele que é o Pai do teu espírito, aquele que forma o espírito do homem dentro dele. A Bíblia diz que ele não apenas ama você, a Bíblia diz que ele é amor. A Bíblia diz que ele nos amou com amor eterno. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor Deus em Jeremias 31, versículo 3, a respeito do povo de Israel, o povo de Deus da velha, da antiga aliança. Agora imagine o que é que ele diz a respeito de nós, o seu povo da nova aliança. Homens e mulheres renascidos, homens e mulheres gerados do Espírito, homens e mulheres que creram na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. O que será que ele diz a nosso respeito? Paternidade responsável implica em amor. Olha aqui para mim. De repente você está dizendo, ninguém me ama. Ou você é o tipo de pessoa que diz de vez em quando, ninguém me ama. Ninguém se importa comigo. Deus ama você. Ei! Você que está aqui nesta noite, Deus ama você. Está escrito que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não éramos bonzinhos. Aliás, a Bíblia diz, escute bem, se você não sabia, escute bem, a Bíblia diz que nós, todos nós, éramos inimigos de Deus, inimigos no entendimento, ou seja, conscientemente, através de nossas obras más, através de nossas obras malignas, nós nos fizemos inimigos de Deus, mas Deus nos amou, Deus nos amou, Deus amou a mim e a você, sendo nós ainda pecadores, não éramos bonzinhos, não éramos boas pessoas. Você conhece bem essa expressão? Sou uma boa pessoa, sou um homem bom. A Bíblia diz que todos nós, escute bem, todos nós éramos filhos da ira, por causa de nossas obras más. Mas Ele provou o seu amor. Escute, Deus provou o seu amor por mim e por você, enviando Jesus para morrer lá naquela cruz, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Se você está em Cristo, você é filho. Paternidade implica também, paternidade responsável implica também em cuidado. Ei, olha aqui para mim. Você é filho de Deus, é filho, está em Cristo. Se você está em Cristo, você é filho. Então preste atenção, Ele cuida, Ele está cuidando, Ele cuida de tudo que diz respeito à sua vida, meu irmão, minha irmã, de cada detalhe.
Ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. Por isso está escrito assim, ouça, escute bem, lançando sobre Ele, isto é, sobre o Pai, lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade. E Pedro, pelo Espírito Santo, continua dizendo, por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando. Você está empregado, Ele está cuidando. Você está desempregado, Ele está cuidando. Você está com saúde, Ele está cuidando. Você está doente, Ele está cuidando. Ele o tem em seus braços. Às vezes Ele caminha do nosso lado, mas existem momentos, muito especialmente naqueles momentos, quando nós nos sentimos totalmente desamparados, parece que Ele nos abandonou, mas só parece, Ele não nos desabandonou, Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona nunca, porque está escrito, não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13:5, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, entregue nas mãos dEle, confie nele, porque Ele está cuidando. Os negócios vão bem, Ele está cuidando. Os negócios vão mal, Ele está cuidando. O filho, pastor, está nas drogas. Você colocou nas mãos dEle, Ele está cuidando. Ele está cuidando. Eu estava lá nas drogas, minha mãezinha estava em oração, minhas irmãs estavam em oração, o povo de Deus estava em oração, e Deus estava cuidando. Eu me lembro de cada experiência terrível, dirigindo em alta velocidade, e de repente eu estava tão dopado que começava a ter visões na autoestrada, e via bruxas passando à frente do carro, e de repente eu via muitas serpentes sobre o asfalto, e o que eu fazia? Metia o pé no freio. De repente um abismo se abria diante de mim, o asfalto se abria. Sabe por que é que eu estou aqui? Porque Ele já estava cuidando de mim. Então aquele filho, aquela filha, aquele esposo, aquela esposa por quem você tem orado, Ele está cuidando, Ele está cuidando. Não fique ansioso, mesmo porque há uma ordem, não andeis ansiosos pela vossa vida, diz o Senhor Jesus. O Deus que cuida das aves dos céus, cuida de nós. O Deus que cuida dos lírios do campo, cuida de nós. Não cuidará muito mais de vós, homens de pequena fé. Confia. Paternidade implica em provisão. Vou repetir. Paternidade implica em provisão. Você é filho de Deus. Você é filho. O Pai promete prover. O Pai promete suprir. Ele é Pai. Ele é Pai. Texto conhecido, mas sempre é bom relembrarmos. Filipenses 4,19 está escrito assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a cada uma ou todas as vossas necessidades. Eu acrescento aí reais necessidades. Em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá, 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 suprirá. Ele é Deus, Ele
Ele é Deus rico, Ele é o Senhor, dono do ouro e da prata, possuidor dos céus e da terra. O universo é dele, todas as coisas são deles, e Ele é um Deus que continua operando milagres ainda hoje. Creia na palavra. Ele tem um compromisso com a palavra dele. Deus tem um compromisso com aquilo que Ele diz. Ele disse, Ele falou, está escrito, então creia. Eu velo, está escrito, eu vigio sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu estou atento, em outras palavras, é o que Deus disse a Jeremias. Jeremias, eu estou atento à minha palavra, a cada uma das minhas promessas para cumpri-la. Viva pela palavra, meu irmão, minha irmã, você é filho, olhe para a palavra, coloque os seus olhos na palavra, coloque os olhos na promessa, pode até colocar o dedo sobre as promessas, e diz, Deus, está escrito, o Senhor tem prometido, e Ele vai dizer para você, sim, eu não sou homem para que minta, não sou homem para que se arrependa. Paternidade responsável implica também em proteção. Tem um versículo que às vezes a gente não atenta muito bem para ele. A gente lê e a gente gosta até de citar o versículo. Romanos 8:31 está escrito assim, olha aqui para mim. Se Deus é por nós, sabe o que significa isso? Se Deus é por nós, e se você está em Cristo, Ele é por você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de inveja. Não precisa ter medo de olho gordo. Não precisa ter medo nem de macumba, nem dos satanistas, nem do inferno inteiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aliás, você já ouviu, está escrito lá no livro de Números a respeito do povo de Deus da velha aliança contra Israel, ou seja, contra o meu povo. Não vale encantamento, não vale olho gordo, não vale macumba, não vale maldição, não vale inveja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que significa isso? Significa que Ele está cuidando de nós. E só vai valer se você estiver dando lugar ao diabo. Ou vivendo deliberadamente na prática do pecado. Lembra-se do justo Jó? Alguém pode estar, pastor, mas e Jó? Para tocar em Jó, o diabo teve que ir à presença de Deus e pedir uma ordem expressa do Todo-Poderoso. Caso contrário, ele não poderia tocar em uma unha, em um só fio de cabelo de Jó. Então, se você estiver vivendo uma vida, se você de fato estiver em Cristo, vivendo uma vida correta, não desviou-se do caminho, não está dando lugar ao diabo, não está vivendo deliberadamente na prática do pecado. Então, o diabo não pode tocar em você. Fica tranquilo, não quebrou. Está escrito também que o anjo do Senhor acampa-se ao derredor daqueles que o temem e os livra. E os livra. Está escrito também que Ele daria ordem aos seus anjos a nosso respeito. Aliás, Satanás conhece a palavra. Quando ele levou a Cristo, tem gente que acha que ele não pode fazer nada. Ele pode fazer sim. Foi ele quem levou a Cristo
lá até o pináculo do templo. Foi ele também quem levou, está escrito lá na Bíblia. Não foi Cristo quem foi com seus próprios pés. Não foi Cristo quem foi levado pelo Espírito Santo. O diabo o levou, está escrito. E quando ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, dá um salto. Eu imagino que o pátio do templo estivesse cheio de gente. Está vendo aquele povão lá? Ó, todo mundo vai ver você pulando daí, não vai acontecer nada com você. Então, pula. Porque está escrito. O diabo que conhece a palavra também citou. Está escrito que aos teus anjos será dado ordem a teu respeito para que não tropece em pedra. Esse texto aplica-se a Cristo, mas aplica-se também aos irmãos de Cristo. Se você está em Cristo, aplica-se também a você. Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro. O que somos? Somos nova criatura em Cristo Jesus. O que somos? Somos filhos, somos filhos, somos filhos. Tome consciência disto, meu irmão. Apenas e tão somente esta realidade bastaria para mudar a experiência de muitos cristãos que vivem tropeçando. Que vivem um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, que vivem murmurando, reclamando da sorte. Quer dizer, sorte não, da situação que você vive, da experiência que Deus tem passado, permitido que você passe. Porque Ele permite, para nos provar, Ele permite para o nosso bem, Ele permite para trabalhar em nossas vidas, Ele permite as situações e as circunstâncias para nos aperfeiçoar, para moldar o nosso caráter, para fazer de nós, homens e mulheres, cada dia mais parecidos com Cristo. Vamos deixar os outros pontos, quem sabe, próximo domingo, não sei. De repente, próximo domingo à noite. A nossa identidade, quem somos por estar em Cristo. E a outra parte dessa mensagem, muito importante, o que temos, isso é conhecer a sua herança. Saber quem você é e o que você tem. Uau! Tem muita gente padecendo hoje, vivendo uma vida espiritual medíocre, porque não conhece a sua herança. E aliás, quer conhecer a sua herança? Quer conhecer a sua herança? Aqui está o testamento. Leia! Estude, medite, aplique em sua vida. A palavra. E você será fortalecido. E não será vencido em nome de Jesus.